Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, a ideia é tratar com vocês a questão do movimento dos voos, basicamente o paraquedismo e o planeio, e na sequência tem algumas apresentações a respeito de voo com impulsão ou sem impulsão. Também tem a análise da questão das forças, a força de arraste e a força de sustentação. Então vou apresentar esses temas agora para vocês, e na sequência eu paro. Os slides têm um pouquinho mais de coisas lá adiante. Eu paro quando terminar a parte associada com as aves e com os movimentos. Depois, quando vai falar da energia, a gente dá uma parada para deixar para a próxima aula, tá? Então, a parte da biomecânica a gente está estudando. Então, a dinâmica do movimento aéreo de alguns espécimes, pássaros, morcegos ou insetos, quando estão se locomovendo, depende do tipo do movimento. Se ele é paraquedismo, se ele é planeio ou é um voo com propulsão, conforme eu mencionei anteriormente. Evidentemente, qualquer um desses tipos de voo vão depender do meio onde se realiza o movimento. Então tem a questão da pressão, tem a questão da área, das asas, tem alguns fatos aí que alteram o resultado dos voos. O paraquedismo ou planeio, eles não são movimentos de voo na forma tradicionalmente conhecida, tá? No caso de ter uma trajetória descendente e vertical, então como se fosse caindo de paraquedas, a gente tem um movimento do paraquedismo, está representado aqui, então movimento descendente e vertical. E se ele for uma trajetória ascendente ou descendente, mas é uma trajetória retilínea, então como é o exemplo aquele da coruja que queria pegar o rato lá antes do gato, naquele exemplo que eu apresentei para vocês, então aquele movimento que vai em linha reta até chegar no rato é uma trajetória descendente retilínea, tá? Então aquilo poderia ser considerado um planeio se algumas condições forem satisfeitas, tá? Em geral, o planeio a gente já pensa a ave não batendo as asas, então ele se jogou de uma posição e foi até a outra sem bater as asas. Se ele bater as asas, ele pode mudar a trajetória e deixar de ser linha reta, e ele desce em linha reta até chegar na presa, por exemplo. Ou ainda a gente vai ver que tem alguns outros animais que também efetuam esse tipo de movimento, tá? Então, em suma, paraquedismo vai ser uma queda vertical, como se estivesse caindo de paraquedas. A partir de um certo instante, a velocidade de queda é atenuada por alguma coisa parecida com um paraquedas, e ele cai com velocidade constante daí até o solo, tá? E no caso do planeio, tem alguns esquilos que fazem isso, se jogam numa árvore até a outra, ele abre o seu patágio, que é uma membrana que une alguns dos seus membros, e essas membranas funcionam como um paraquedas, tá? Ele dá um impulso inicial, se joga em direção a outra árvore e voa em linha reta, uma trajetória linha reta, descendente se ele estiver descendo numa parte mais alta, e se ele se jogar para chegar até um ponto mais alto e for trajetória em linha reta, também é planeio. Dois exemplos: paraquedismo, o sapo voador de Bornéu, que é esse aqui. Ele se lança de uma árvore e cai em queda livre, e devido ao patágio, que é essas membranas que estão aqui entre os seus dedos, eles funcionam como uma espécie de paraquedas. Por isso, depois de um certo tempo, a velocidade de queda dele passa a ser constante e não a velocidade tão alta quanto que se fosse uma queda de uma altura, sei lá,
2 metros mais alto, 10, 20 metros de altura. Tá? Então ele faz o paraquedismo se o movimento for vertical. E o outro é o Galeopiteco da Malásia, que é esse bichinho aqui. Ele também tem o patágio, está aparecendo ali uma membrana entre os seus membros. Uma membrana entre os seus membros, que funcionam também como um paraquedas. Tá? Aqui fala como paraquedismo, mas o paraquedismo é se ele cair na vertical, tá, pessoal? Se ele se jogar de uma árvore a outra, vai ser o planeio. Tá? Exemplo de planeio: a lagartixa voadora e o esquilo voador. A lagartixa tem aqui o patágio entre os seus membros, então ele abre como se fossem umas asas e vai planando até chegar numa outra árvore, até chegar num alimento, por exemplo, pode ser durante uma caça, uma caçada. Né? O esquilo voador tem aqui o patágio entre os membros aqui, os bracinhos dele e as perninhas. Aí o rabo funciona como um que dá a direção do movimento. Ele se lança de uma árvore e vai planando até chegar na outra árvore. Como que esses animais conseguem voar? Eu já falei do patágio. É a membrana que permite que eles voem, funcionando como um paraquedas. Como um paraquedas. Se a gente pensar que eles vão estar envolvidos por uma resistência do meio, que é o ar, né? A gente vai pensar que uma força resistiva ou uma força de arraste em sentido contrário ao movimento está atuando sobre o corpo do animal. Né? Essa força de arraste é proporcional à velocidade elevada numa potência n, e essa velocidade é a velocidade instantânea. Normalmente a gente usa n igual a 1, então é proporcional a v elevado na 1, quando a velocidade é pequena. Mas quando a velocidade é maior, a gente usa n igual a 2, então ficaria proporcional aqui ao v ao quadrado. Né? Então força de arraste, desculpe, força de arraste proporcional a v quando a velocidade é baixa, força de arraste proporcional a v ao quadrado quando a velocidade é um pouco maior. Então aqui está o desenho do sapo. Aqui não está mostrando os patágios, mas está mostrando basicamente a situação do seu peso atuando na vertical para baixo. Ele está caindo de uma altura maior do que esse ponto. A força de arraste está em sentido contrário ao movimento. Está no sentido do fluxo de ar. Né? Então se ele está em queda, o fluxo de ar está para cima. E a velocidade que ele vai adquirir é uma velocidade na direção z, que foi escolhido aqui o eixo vertical como sendo z. Então para velocidades baixas velocidades, essa força de arraste é proporcional a Vz, velocidade elevada na potência 1 aqui. Se no início ele cai tipo uma queda livre, a velocidade inicial dele é 0, então se a velocidade dele é 0, a força de arraste é 0. Né? Força de arraste é 0. E a aceleração do movimento é igual a uma queda livre. Então se é uma queda livre, ele cai com aceleração igual à aceleração da gravidade. Se a velocidade vai aumentando, essa força de arraste também vai aumentando, porque ela é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força de arraste. Até que vai acontecer o seguinte: a força de arraste vai ficar igual ao seu peso. Quando a força de arraste ficar igual ao peso, a força que atua na vertical sobre o sapo, ele vai ser nula. A força de arraste vai ficar igual ao peso. A aceleração vai ficar 0. E aí ele vai cair com velocidade constante. Essa velocidade constante a gente chama de VL. É a velocidade limite de queda
no paraquedismo, tá? Aqui tem um gráfico. O Duran apresenta qual o valor dessa velocidade. Ela é o peso do animal, peso do animal ou da ave que estiver caindo no paraquedismo, dividido por uma constante. Essa constante ela depende das dimensões do animal, da forma do seu corpo e das características do meio. Então, se é um ar, a uma pressão determinada, a uma temperatura determinada, vai ter um valor, esse K. E aqui mostra basicamente que essa velocidade em Z vai aumentando, 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 até que se torna uma única velocidade constante até o animal chegar até o solo. Por outro lado, a força começa lá igual ao peso, força de arraste vai se equilibrando ao peso, até que a força resultante vai dar zero. E aqui então a aceleração do sistema dá zero, exatamente nesse ponto aqui, força gravitacional é igual à força de arraste. Se for resolver uma equação, que é uma equação diferencial, uma equação com uma matemática bastante sofisticada, a gente consegue demonstrar que a velocidade em Z, essa figura aqui, é dada por VL, a velocidade limite, vezes 1 menos a exponencial, tem na calculadora lá a exponencial, menos K, essa constante aqui, vezes o tempo dividido pela massa. Dividido pela massa do animal. Por outro lado, quando a velocidade for grande, eu disse que a força de arraste ia ser proporcional à velocidade ao quadrado. Parece um termo ao quadrado aqui. Primeira parte é idêntico ao caso de baixa velocidade. Se a velocidade for zero, então força de arraste é zero, aceleração é igual à gravidade. Se o VZ aumentar, a força de arraste também aumenta, e aumenta bastante aqui, porque está elevado ao quadrado a velocidade, até que a força de arraste fica igual ao peso, e quando ela fica igual ao peso, a aceleração do sistema, a aceleração resultante, sobre o sapinho vai ficar igual a zero. E ele vai cair com a velocidade constante. Neste caso aqui, de grandes velocidades, fica VT ao quadrado aqui, igual a mg por K. Então, quando extrai a raiz, vai dar a velocidade terminal, que vai ser chamada de VT, e apareceu uma raiz agora aqui. A solução da equação matemática, que é bastante sofisticada para resolver, dá uma solução desse tipo aqui, tá, pessoal? VZ é a velocidade terminal, vezes aqui em cima a subtração, e na 2t dividido por esse tal, onde o tal é essa raiz aqui, ó. E embaixo é uma soma dos dois termos. Essa função aqui pode ser representada num gráfico, mas o livro não o faz, tá? Mas é uma função exponencial também, de tal forma que a velocidade acaba caindo num valor terminal, a partir do qual não muda mais a velocidade dele, tá? Essa constante K é muito importante, porque ela depende das dimensões e da forma do paraquedas, depende da viscosidade do meio, então no caso o ar, depende da densidade do meio também, e depende da área efetiva do paraquedas,
ou seja, das dimensões das asas ou dos patágios dos animais, no qual está atuando a força resistiva. Então aqui está um exemplo de um paraquedas aberto, formato de uma semi-esfera. A área efetiva que entra na conta é só essa parte aqui embaixo, ó. A área que atua a força resistiva é essa aqui, ó. Então o K seria dado por esse produto dessas 4 grandezas. E aqui tem um resultado matemático que não está bem associado com essas figuras aqui, e sim com essas formas que foram apresentadas aqui. Para o ar, o valor aproximado desse produto, do delta vezes o eta, da viscosidade vezes o delta, para um disco circular 1.2, para uma esfera seria 0,4 e para um avião 0,06. Tem um exemplo que eu vou resolver aqui com vocês. Um esquilo voador do norte tem massa 200 gramas, a área de voo normal dele é 160 centímetros quadrados, abre suas membranas, o patágio, aumentando a área de voo em até 10 vezes a área original. Se o salto é dado em velocidades baixas, qual a velocidade vertical que ele alcança para t igual a 0,3 segundos? E qual a velocidade para t igual a 20 segundos? Dados o K, aquele K que eu disse que dependia das dimensões, do tipo de animal, etc., vale 0,5. O Duran não faz um exemplo, tá, pessoal, a respeito. Eu introduzi esse aqui só por questão de poder trabalhar com aquela equação que eu apresentei a recém para vocês. Então, primeiro calculamos a velocidade limite, porque é a baixas velocidades. Se fosse a alta velocidade, a gente calcularia a velocidade terminal. Então, é o peso do animal, mg, dividido pela constante K. A massa tem que estar em quilogramas, 200 gramas vai dar 0,2, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, dividido pela constante que é 0,5. Isso dá uma velocidade limite 3,92 metros por segundo. Agora, qual a velocidade para t igual a 0,3? Então nós tínhamos um gráfico que era representando essa função aqui. Então colocando o VL 3,92, o valor do K 0,5, o valor do tempo, que é 0,3 segundos, dividido pela massa, que é 0,2, tem que ir lá na calculadora calcular esse expoente aqui da exponencial. Tem uma tecla lá que é E, tá? É o inverso do logaritmo natural, o inverso do ln, e aí calcula esse valor, faz 1 menos o valor que você calculou e multiplica por 3,92. Isso vai dar uma velocidade em Z depois de 3 segundos igual a 2,07 metros por segundo. Tá? Então a velocidade começou lá com 3,92 em t igual a 0. Na verdade é uma constante isso aqui. Ela vai caindo para 2,07 e para t igual a 20 vai cair. Desculpe. Aí eu usei 80 aqui em cima. Acho que está errado aqui, tá, a expressão, tá, pessoal?
Deixa eu fazer aqui na calculadora para ver se está certa a minha conta. É para ser 20 segundos, tá? Então eu vou fazer a conta para 20 segundos. 0,5 vezes 20 dividido por 0,2 dá 50. Tá? Então é E elevado na menos 50 menos 50 E elevado na x menos 50 igual 3,92. Deu a velocidade limite. Então o tempo de queda que ele tem vai chegar na velocidade 3,92. Desconfio um pouco do resultado anterior. Vou refazer aqui, porque a velocidade deveria diminuir. Para um t igual a 0,3 deveria ter uma velocidade um pouquinho maior. Não, é que ele vai aumentando com a queda. Se passasse 20 segundos em queda livre, tá? Se passasse 20 segundos em queda livre, a aceleração dele seria gt ao quadrado sobre a velocidade dele seria gt 9,8 vezes 20 segundos. A velocidade dele seria 196 metros por segundo, tá? Se ele fosse uma queda livre. Então, como tem o patágio, que faz diminuir a velocidade e chegar até uma velocidade terminal, a velocidade dele passa a ser 3,92 metros por segundo. Tá? Bem menor do que os 196 metros por segundo que ele teria numa queda de 20 segundos. Tá? Aqui essa velocidade é um pouco menor do que os 3,92, porque o tempo de queda é muito pequenininho. Então não foi suficiente para acelerar o animal até um valor razoável. Tá? A gente deveria ter feito aqui por uns 10 segundos, que daí a velocidade ia dar maior, e depois quando chegou em 20 já atenuou e ficou na velocidade limite. Tá? Se fizer qualquer outro valor aqui, 30 ou 40 ou até 80, como está escrito aqui, aí esse valor não muda muito, vai ficar próximo do 3,92. Porque a velocidade é limite. É a velocidade com que o animal vai cair após a força de arraste ficar igual à força-peso. Tá bem? Então aqui só tem um errinho no slide, mas a conta foi feita para 20 segundos. Então o movimento de planeio já é um pouquinho diferente de se analisar. A gente tem que olhar a questão da força de sustentação, que é essa força que está aqui em sentido contrário ao movimento do animal. O movimento está para cá, tem uma força de sustentação apontando para lá, no sentido de segurar ele numa direção específica. E vai aparecer uma força que é uma força aerodinâmica. Tá? Primeiro, esse ângulo aqui, ele está caindo em linha reta. É um planeio. Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo do planeio. Vai aparecer a força aerodinâmica, que é a soma da força de arraste mais essa força de sustentação, que faz com que ele permaneça no ar. Essa força de sustentação é devido a uma diferença de pressão entre a pressão embaixo da asa, ou embaixo do patágio, e na parte de cima do patágio. Tá? Então tem uma diferença de pressão entre a parte de embaixo e a parte de cima, e faz com que o animal seja sustentado no ar, mesmo ele tendo uma força gravitacional atuando para baixo, como está aqui. Ó. Tá? Duas condições, tá, pessoal?
Se a força de sustentação for muito menor que a força de arraste, nós vamos ter o paraquedismo. E se for o contrário, nós vamos ter um planeio. Então a força de sustentação ser maior do que a força de arraste faz com que o animal se movimente aqui ao longo dessa linha pontilhada que aparece aqui. Então, eventualmente, a gente pode ter o planeio. Então, aqui, quando a força de sustentação é só maior do que a força de arraste, nesse caso, enquanto o animal está se deslocando para frente, com velocidade Vx, conforme o que está aqui na figura, está se movimentando para frente, sua altura vai diminuindo por causa dessa velocidade em y que tem aqui, ó. A razão entre o Vx e o Vy é denominada razão do deslizamento. E a velocidade do planeio, essa velocidade ao longo da linha vertical inclinada, que está apresentada aqui, é a soma das duas componentes. A velocidade na direção do movimento, que é Vx, com a velocidade em y. É uma soma de dois vetores, por isso tem as setinhas aqui em cima. Indicando que é uma soma vetorial, tá? Tem que olhar as componentes dessa velocidade de planeio, que é Vp. Num voo com propulsão, os animais realizam trabalho, então ele tem que despender uma certa energia e deslocar suas asas para poder dar o impulso inicial, e até bater as asas ao longo do início do movimento, para depois continuar se deslocando. O voo depende basicamente da forma do corpo inteiro do animal, e aqui está mostrando umas asas de aves, tá? Da forma de suas asas e da direção que está batendo as asas. Então alguns animais têm grandes asas, como por exemplo as águias, os abutres e os urubus. Daí em diante é possível ver que a ave voa longas distâncias sem precisar mover as asas e com pouco esforço. Porque ele bate no início até chegar a uma grande altura e depois começa a planar. As asas menores, mais curtas e grossas, como o caso dos gaviões e das corujas, permitem subir muito e já com velocidade. Então poderia acontecer uma caça de baixo para cima, porque a asa favorece um movimento de planeio ascendente ou descendente também, então consegue ganhar mais velocidade. E as asas estreitas, como essa aqui, exemplo nos falcões, permitem alcançar maior velocidade ainda. É o falcão peregrino, por exemplo, ele consegue atingir velocidades aí de quase 300 km por hora numa descida atrás de sua caça. A diferença de pressão entre a parte inferior e superior está associado com o fluxo de velocidades do ar sobre a asa. Então aqui tem um formato transversal, um corte transversal de uma asa. A asa é um pouquinho mais grossa aqui na frente, e depois mais fina lá atrás, como se tivesse as penas de um pássaro aqui, por exemplo. Aqui está a velocidade do vento. O fluxo do vento vai ser representado por essas linhas aqui em azul. Então vamos passar por cima as linhas dessa forma e por baixo elas vão seguir mais ou menos em linha reta, assim, desse jeito indicado aqui. Como a velocidade do ar desse lado é igual à velocidade do ar deste lado aqui,
a parte de cima tem que ser percorrida com uma velocidade maior. E como a velocidade é maior em cima do que embaixo, vai aparecer uma diferença de pressão. Em cima vai ter uma pressão menor, como se essa asa fosse empurrada para cima. Esse é conhecido como efeito asa, tá, pessoal? Tá? Quanto maior a velocidade do ar sobre a asa, ou quanto maior a velocidade do animal contra o ar, maior vai ser a força de sustentação. Sustenta mais ele mais aqui para cima, tá? Dá para pensar essa situação como os casos dos aviões. Então, para o avião levantar voo, ele tem que atingir uma certa velocidade, tá? Essa velocidade seria aqui nesse caso a figura, aqui está representando a velocidade do ar, tá? Mas a gente pode pensar a asa se movimentando com velocidade na direção do ar, e a diferença de pressão vai aparecer também. Então o avião precisa da velocidade, um mínimo de velocidade, para que ele comece a sustentação ser maior do que o peso do avião. Quando a força de sustentação for maior que o peso do avião, ele voa, tá? Ele levanta voo. Tá? Aqui tem umas observações. Com a maior velocidade, o ar causa uma queda de pressão lá na parte de cima e a asa se desloca para a parte mais alta, tá? Da pressão mais alta para a pressão menor, ou seja, a asa sobe, tá bem? Por causa da sua forma geométrica, a asa adquire mais velocidade e o ar causa uma queda de pressão. A questão dos músculos dos animais. Quando uma ave voa, por exemplo, para ser mais veloz, ela vira a borda frontal das asas na direção do vento. Tá? Por quê? Porque daí aumenta a velocidade de movimento dela. Tá? Porque se ela tiver um ângulo inclinado em relação ao vento, aí ela vai ser parada, vai diminuir sua velocidade. Com relação aos músculos das aves, tem algumas aves que fazem mais batidas para baixo do que para cima. E tem umas que fazem mais batidas para cima do que para baixo. Aquelas que fazem batidas mais para baixo, como representado na figura A, os músculos são maiores do que os que se movimentam para cima, como aqui no caso do B. Tá? O movimento vai depender, claro, da direção e da posição em que estão as asas, como é que ele está batendo as asas, tá, pessoal? Então aqui no caso da propulsão, faz uma batida primeiro com as asas para cima e depois para baixo, tá? Então vai jogar o corpo da ave numa determinada direção, vai aparecer uma força numa determinada direção, que a gente vai chamar de F, só F, sem subíndice nenhum, uma força de propulsão. Tá? E num voo sem propulsão, só tem três forças: a força de sustentação, que faz a ave ficar voando a uma determinada altitude, a uma determinada altura; a força de arraste, que está no sentido do vento, ou em sentido contrário ao movimento da ave; e a força peso. Tá? Então as asas normalmente estão alinhadas ao longo de uma linha reta, não precisa bater as asas nesse caso para fazer o movimento de planeio. Tá? E ele vai seguir a direção indicada aqui em sentido contrário à da força de arraste. A força aerodinâmica pode ser entendido no voo com propulsão, uma força de impulso, como isso que está representado aqui, ó, tá, pessoal? Aqui, ao invés de FO, é força de arraste, tá? Força de arraste está para lá, a força de impulso está para cá, para ele andar
nessa direção que está indicada aqui, ao longo do A. Aqui tem a força de sustentação, que faz ele ficar no ar. A força peso está na direção vertical. Se a gente pegar a força de sustentação e colocar a componente dela ao longo da vertical, ela vai ter aqui uma força que é FVS, força vertical de sustentação. Tá? Quando olha os vetores, o vetor da força aerodinâmica, o Azinho, vai ser a força vertical de sustentação mais a força de impulsão, o que vai dar essa direção de movimento aqui indicada pelo A. Tá? Indicada pelo A. Aqui tem uma outra figura que representa mais forças no caso do voo de uma ave. Tá? Tem algumas das forças do voo que agem quando bate as asas. Tem uma força R que age nos extremos laterais aqui da asa. Tem uma força S que age na parte inferior das asas. Tá? Então aqui tem a força S, está aqui a força aerodinâmica, é o AI. Tá? Aqui de novo o AI. Tem um empuxo aerodinâmico, que é esse E aqui. Na parte de trás das asas tem a força vertical de sustentação. Tem uma força T que age nos extremos de trás da asa, aqui dos dois lados, está mostrando as duas. Uma aerodinâmica de sustentação, está aqui indicado. Tem o AI e o AS. Dependendo do movimento, então, qual das forças que está agindo, ora está apontando na direção da força aerodinâmica AS, ora está no sentido da força AI. Essa aqui força para frente, essa ali uma força no sentido de levantar voo, de subir a ave lá para cima, essa aqui no sentido de descer. Tá? Ainda a questão da força aerodinâmica. Num voo horizontal, essas forças se resumem a essas quatro indicadas aqui. O movimento para a direita, o empuxo está para a direita. Uma força de atrito, sentido contrário. Essa força de atrito vai ser igual ao empuxo, se não tiver impulso, tá, pessoal? E as forças verticais também se equilibram para manter a ave no ar. Tá? Aqui um voo horizontal. Se for um voo inclinado ou com batida de asa, teria que se analisar todas aquelas forças que tem ali para saber qual é a direção do movimento. Então é algo bastante complicado. Tá bem? Num voo ascendente, então o voo está subindo, tá? Tem aqui a força vertical e uma força horizontal. Aonde dá para lembrar aqui das forças? Atuava a força de atrito e o empuxo. Né? Então essa força horizontal vai ser o empuxo que está para frente, menos a força de atrito em sentido contrário. Tá? Força horizontal. A força vertical vai ter a força vertical de sustentação e o peso atuando para baixo. Então a diferença das duas dá o resultado dessa força vertical aqui. E a força resultante, que é para onde a ave vai se deslocar, é a soma vetorial desses dois aqui. Ou seja, está na direção inclinada, que aparece aqui, FR, um voo ascendente. Tá? Num caso
de fazer um movimento um pouco mais complexo, o livro faz a demonstração apenas pensando aqui na questão do ângulo instantâneo de voo, tá? Então aqui ele está descendo com um ângulo igual a 0, vai fazer um loop. Então o que ele faz? Ele faz um ângulo em relação à direção da asa no espaço. Perceba que ele vinha vindo nessa direção de movimento, então a força de arraste está apontando mais ou menos para lá. Aqui em cima a força de arraste estava no sentido contrário do movimento, não estava apontando para cima. Mas quando chegou aqui, ele vinha vindo dessa direção, a força de arraste está apontando para cá. Aparece esse ângulo instantâneo aqui, ó, para fazer o loop. E aí ele consegue fazer o loop porque existe esse ângulo e modifica o movimento que a ave vai fazer. Tem um exemplo para analisar o movimento das asas, ou das aves. Um pássaro com massa m está planando em um ângulo φ, conforme está identificado aqui. Velocidade v0. A intensidade da força de arrasto é kv0. Então já está na situação inicial lá que eu falei, lá do sapo de Borneo. F de arraste é igual a K vezes a velocidade. Então é uma velocidade pequena, então é proporcional a K vezes V0 elevado na 1. Determine a intensidade da força aerodinâmica e a relação entre a intensidade do ar e o ângulo de planeio. O ângulo de planeio é esse ângulo que tem aqui, o ângulo φ. Está resolvido no Anduran. Então eu só coloquei a resolução aqui. Aqui um gráfico mostrando as forças. Tá? A força aerodinâmica A está equilibrando a força peso. Dá para decompor a força aerodinâmica na força de sustentação e na força de arraste. O A é o Fs mais o Fa. Tá? Então a força de sustentação está indicada aqui na vertical. E ela vai ser igual a essa componente aqui do peso, na direção perpendicular a esse inclinado aqui, a esse ângulo de inclinação aqui. Então, como está procurando uma componente que está grudada no ângulo, tá? Fica m vezes g vezes cosseno do ângulo. Então, Fs é mg cosseno de φ. É o ângulo φ que aparece aqui. E na componente na direção do movimento, fica mg seno do ângulo, igual à força de arraste. Então, se a gente olha para a figura, força de arraste é mg seno do ângulo. A força de sustentação é mg cosseno do ângulo. Não apareceu ali na resolução dele. Então o Fs é igual a mg cosseno do ângulo. Quando eu quero achar o módulo da soma dos dois vetores, o arraste é a de sustentação mais... Desculpe. A força aerodinâmica é a força de sustentação mais a força de arraste, vetorialmente falando. Se eu quiser o módulo desse vetor aqui, eu tenho que fazer tipo Pitágoras. O módulo dele é a sustentação ao quadrado mais a de arraste ao quadrado. A de arraste é mg seno do ângulo, então fica mg seno do ângulo, elevado ao quadrado, fica mg ao quadrado seno ao quadrado do ângulo, mais a força de arraste, e a força de arraste é mg... Opa! Falei errado aqui. A força de sustentação é mg cosseno do ângulo. Aqui está mudada a ordem aqui em cima, tá, pessoal? Fs está associado com o cosseno. Não, tá certo. Fs está associado com o cosseno e o Fa está associado com o seno. Quando ele leva ao quadrado esses termos aqui, fica mg ao quadrado cosseno ao quadrado para uma e mg ao quadrado seno ao quadrado para outra. Então dá para fatorar o termo mg
cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E isso aqui, a soma do seno mais um cosseno, quando eles estão ao quadrado, é igual a unidade. Então isso aqui dá 1. Isso que está entre parênteses aqui dá 1. Sobra mg ao quadrado. Quando eu extraio a raiz do mg ao quadrado, dá exatamente igual ao peso. Então a força aerodinâmica tem módulo igual ao peso. Então é um planeio que nós temos aqui. Com relação à magnitude da força de arraste, dá para relacionar ela com o seno, tá? Porque no caso do A estava em equilíbrio aerodinâmico, tá? Mas no caso do B, a relação entre a intensidade do A e o ângulo de planeio, tá? Então, como KV0 é igual à força de arraste, que é mg seno do ângulo, tá? O A seno do ângulo, vamos olhar onde está o ângulo está aqui, ó, tá, pessoal? Nessa partezinha aqui, ó, embaixo, ó, que é o mesmo ângulo que tem aqui em cima. Mesmo ângulo que tem aqui em cima. Então, KV0 é mg seno do ângulo, é a força de arraste. Então daria para descobrir quanto que vale o ângulo, tá? E por outro lado o A seno do ângulo, que é essa componente aqui em cima, é igual à força de arraste, tá? Então A seno do ângulo é igual à força de arraste, que é igual a esta relação que nós temos aqui. Então, qual a relação entre o A e o V0? Dá para passar o seno de φ dividindo, esse seno de φ dividindo, KV0 dividido por seno de φ. Então, quando o ângulo aumenta, esse ângulo for maior, o seno do ângulo também aumenta, tá? Se o φ aumenta, para ele manter sua velocidade constante, a força aerodinâmica tem que decrescer, tá? Porque aqui está dividindo por seno do ângulo. Então o seno aumenta quando aumenta o φ. Se eu aumentar o ângulo φ, a força aerodinâmica tem que diminuir. Essa força que mantém ele aqui voando com velocidade constante numa linha inclinada, uma linha reta, tá? Tem um exercício para vocês treinarem, mas ele está resolvido no Duran, tá? Então é só dar uma olhada lá. Uma gaivota de 1,2 kg flutuando numa altura de 5 metros em relação à superfície do mar. Ela vê um peixe e para capturá-lo terá que planar com um ângulo de 30 graus com relação à superfície do mar. Considerando que a gaivota experimenta, por conta da resistência do ar, uma força constante de 2 newtons e que a direção dessa força é paralela à superfície do mar, determine a força de sustentação da ave, a força de arraste total e o tempo que a gaivota demora para chegar até o peixe. Tá resolvido lá no Duran, só dá uma olhada lá, vocês têm essa resolução. Aqui eu gostaria de parar, porque a gente vai falar de outras coisas, tá? Então, na sequência, para a próxima aula, eu vou falar da questão da energia, tá, pessoal? Que acontece nos saltos e corridas dos animais. Então, das aves era até ali. Não tem muitos exercícios, então é uma coisa bastante teórica. Tem que lembrar algumas situações, que é o caso que no paraquedismo é uma queda vertical, que chega até uma velocidade limite, e essa velocidade limite é menor do que se fosse uma queda sem acontecer a força de arraste, que é a que consegue segurar o animal para ele não cair e se espatifar no chão, tá? No caso do planeio, vai depender de várias forças: força aerodinâmica, força vertical de sustentação,
elas vão dizer qual é a direção que o voo vai acontecer. Também tem a questão das asas. Quanto maior as asas, maior é o efeito paraquedas, com que faz com que ele planeie mais fácil. Tem essas análises que tem que ficar anotando aí, para depois na avaliação vocês saberem responder os exercícios que eu solicitar. Não tem muitos exercícios no Duran a respeito dos outros animais, tá? Na corrida dos animais, então, a energia que vai sendo conservada, tá? Ele vai estar realizando, não vai estar realizando trabalho, e o trabalho é igual a variação de energia cinética. Então aqui tem a energia cinética, que é mv ao quadrado, ele vai mudando, mas a energia vai se conservando. Então ele começa com 0, vai para 1/2 de mv ao quadrado, depois volta a 0, depois volta a mv ao quadrado, depois volta a 0, e ele vai correndo dessa forma. Por quê? Porque o animal, ele salta com velocidade inclinada de um certo valor, então ganha energia cinética, mas depois a pata bate lá no chão e a velocidade ele para por alguns instantes, depois ele ganha velocidade novamente e faz mais ou menos isso que está aqui, ó. Então funciona como uma mola, né? Então aqui está chegando, batendo no chão, velocidade é 0 da pata, e depois ele sobe novamente, velocidade fica 1/2 de mv ao quadrado de energia cinética. Depois ele está no ar, a curvatura da coluna dele inverte aqui, nesse salto aqui ainda a curvatura está assim, nesse salto aqui está assim, desta forma, tá? Então tem vários tipos de movimento, mas de qualquer forma ainda assim é uma mola, tá? Que vai acumulando energia e depois vai liberando energia, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, porque a ideia é finalizar a aula aqui, depois só seguir na próxima aula associando com a energia, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido só para já mostrar para vocês o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então aqui tem a velocidade da corrida, que vai dar para descobrir, vai depender das forças que estão atuando, nas patas dos animais. Então tem essa relação aqui, vai depender da massa da pata, tá? Vai depender da distância, da dimensão da pata, tá? Então tem que fazer umas relações aqui. Aqui algumas velocidades diferentes, mas aí os animais com formas semelhantes, independente do tamanho, terão valores de velocidade muito próximos entre si. Então aqui leopardo e gazela, mais ou menos mesma velocidade. E aqui por último cavalo, coelho, lobo, cão, todos mais ou menos com uma velocidade muito próximas, porque o formato deles são muito parecidos, tá? Salto do puma a gente vai analisar, trabalho e energia, salto em altura, e aí a gente termina a próxima aula, tá? A ideia é que na próxima aula eu já traga essa lista de exercícios aqui para vocês, porque nós estamos chegando aí pelo finalzinho do semestre, né, pessoal? Então nós já temos que começar, embora tenha alguns que não tenham feito, a primeira avaliação, nós estamos chegando aí no final do semestre já. Nós temos aí o que? Um mês de aula, né? Não, um pouco mais, porque essa aula é 22, tem mais uma ainda, depois tem mais um mês de aula. E a aula termina um pouco antes para o curso de biologia, porque vocês ainda teriam que ter mais uma semana ainda antes das férias para realizar os exames, tá? Então nós estamos chegando para o final do semestre e nós não treinamos ainda para a segunda avaliação. Então vou fazer uma listinha para treino, já envolvendo aí a questão lá da eletricidade nas células, coisa que não foi muito trabalhado, vocês não fizeram nenhum exercício. Eu não cobrei o exercício de vocês, tá? Eletricidade nas células, tem a parte da velocidade, então, dos movimentos ali,
queda livre, a pulga saltando, tem a coruja pegando um rato, e o gato também, para chegar antes do gato, tem queda livre, tem a parte da dinâmica, que é essa que a gente viu nas últimas aulas, que é o momento e o torque, e aí tem agora o voo dos animais. Tá faltando ainda ver um pouquinho de biotermologia, tá? Então, se sobrar tempo na próxima aula, a gente já vê um pouquinho. Então, a parte da troca de calor dos animais com o meio. E, por último, a parte das radiações ionizantes e não ionizantes. Então, a gente já está chegando para o final do semestre. Já está na hora de apresentar uma lista de treino aí para vocês. E a lista final, né, pessoal? Então, a lista de treino, vocês podem ir deixando meio assim, vai fazendo um, vai fazendo o outro, vai perguntando para o professor, eu posso ajudar a responder. E tem aquela lista 2 ainda, que vale 1 ponto, né? Eu acho que a gente tinha definido. Vale 1 ponto. E as tarefas, que também valem 1 ponto cada uma. As provas valem 3 pontos. E as tarefas, somadas com as duas listas, valem 4 pontos. Tá bem? Então tenham um bom dia e até a próxima aula.